Olá, eu sou a Laura Bacelar, do Escreva Seu Livro, e vou falar hoje de originais que são aceitos para publicação. O que um original, uma obra, precisa ter para a editora dar o ok de publicá-la. Você que nos assiste hoje e que quer saber o que seu original precisa ter para ser aceito por uma editora, clique aqui, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com os amigos. A gente tem bastante conteúdo para escritores. Muito bem, tem muita gente que fica perguntando, mas afinal, o que a obra precisa ter para a editora querer publicar? Uma editora que de fato publique investindo, que o autor não tenha que pagar nada. A editora banque a produção inteira e divulgue o livro pelos canais dela, coloque em livrarias, tudo por conta dela. O autor não precisa fazer esse trabalho e não precisa investir nada. Muito bem, há editoras que fazem isso? Sim. Há editoras que aceitam publicar autores brasileiros desconhecidos? Sim. O que esse original precisa ter para ser aceito para publicação por uma editora dessas? Bom, a obra precisa ter o que editores muitas vezes chamam de gancho, ou seja, uma forma de capturar a atenção dos leitores. Então, não é nenhum malabarismo excepcional, mas é preciso que haja isso. Uma razão para a pessoa querer ler aquela obra. Então, ajuda que ela seja claramente inserida num gênero literário ou um segmento de publicações praticados pelo mercado. Ajuda pra caramba. Ah, tá. Isso é uma obra romântica. Isso é uma ficção histórica. Isso aqui é uma análise sociológica. Assim, muito claramente o editor compreenda. Essa obra é X. Mas não só essa obra é X, como essa obra oferece a seguinte vantagem para quem lê. Não precisa ser a palavra vantagem, mas a ideia. Quem vai ler vai ganhar o quê? Vai ganhar uma história bem contada. Uma história bem contada não é nada de diferente. Há muitas histórias bem contadas no mercado. É preciso alguma coisa a mais. Precisa o quê? Uma razão. Ou uma razão forte para que o leitor ou a leitora se identifique com aquela história, ou alguma coisa um pouco diferente naquela história. Protagonistas negros. Isso é um gancho de atração para leitores de cor. Protagonistas mulheres. Isso aconteceu há pouco tempo atrás na ficção de fantasia. Começou a inserir protagonistas mulheres que partiam para a ação. Isso foi um gancho forte para causar a leitura, para atrair interesse. Análise de um período histórico que ninguém ainda analisou. Bom, estudo de algum assunto que foi ignorado por estudiosos. Muito bem. Alguma razão para que o leitor venha procurar a sua obra e o editor consiga perceber com muita clareza. Aqui tem um gancho de interesse. Então, a obra precisa ter clareza de definição, um gancho de interesse, e o autor precisa ter algum tipo de plataforma. Quase todas as editoras hoje observam isso. Ou seja, o autor que tem atuação na internet, que tem seguidores, que conversa com as pessoas e elas reagem. Um autor que existe. Pode ser na internet, pode ser fora dela. Pode ser um professor que é muito admirado, tem muitos alunos. Pode ser alguém na mídia que também aparece bastante. Mas pode ser, nem precisa ser assim para bilhões de pessoas, mas alguém que tem uma plataforma, ou seja, já conversa com um determinado público. Inclusive, essa história do gancho fica mais demonstrada ainda. A pessoa fala desse assunto porque a pessoa já sabe que esse assunto interessa para esse público. Então, o editor observa isso.
A obra está inserida num gênero que existe, ela tem um gancho e o autor tem apelo para determinado público. Em havendo essas três coisas e a obra tendo a ver com a editora publicando aquele tipo de ficção ou de não ficção, né, está dentro do escopo de publicação, da linha editorial da editora. Então, a obra tendo essas três características, é muito, muito provável que a editora publique. Ela arrisque, ela acha interessante. Puxa, isso sim. Autor com plataforma, com gancho, sabe falar com aquele público e escrever uma obra adequadamente inserida em determinado segmento ou gênero literário. É isso, vejo gente sendo publicada a todo momento, mesmo sem ser famosíssima, mesmo sem ser conhecidíssima, mesmo sem ter contato com ninguém. Isso é possível sim, acontece.